Emoções. A alegria de achar uma 12 no Resident Evil 4 e saber que daqui pra frente a conversa é diferente, ou a tristeza de ver o Ghost morrendo no Modern Warfare 2 e o medo de saber que algum animatronic tá vindo quente pra te matar e te dar um jumpscare que no mínimo vai soltar um gritinho muito másculo. Emoção é a reação do nosso corpo e mente a estímulos, envolvendo sensações físicas, pensamentos e comportamentos. Emoções básicas como alegria, tristeza, medo e raiva são universais e nos ajudam a reagir ao ambiente. Elas moldam como percebemos o mundo ao nosso redor e consequentemente nossas escolhas e as nossas interações. E nos jogos não é diferente. Enquanto você está imerso no mundo e na história de Baldur's Gate ou em uma partida ranqueada no CS, você está a todo momento passando por diversas emoções. E antes de mais nada, é bom ter em mente que emoção e sentimentos são coisas diferentes. Enquanto emoções são reações rápidas e automáticas a estímulos, como o medo ou a alegria, os sentimentos são a interpretação consciente e mais duradoura dessas emoções, como a insegurança ou contentamento. Os jogos, além de diversão, eles trazem uma experiência, que podem criar reações diversificadas para cada jogo e cada jogador, desde se sentir extremamente poderoso e invencível enquanto esmaga hordas de demônios no Doom, ou sentir na pele a implacabilidade do Xenomorfo te perseguindo pelas instalações da Nostromo no Alien Isolation. Oh. Oh, oh, oh. Oh. I am a god. High IQ gamer. Let's go. Um jogo é um sistema para criar experiências com base nas escolhas do jogador, como a tristeza misturada com raiva por uma certa guria ter matado um certo alguém e o certo The Last of Us. Sim, eu quero que vocês sofram lembrando dessa morte ridícula enquanto eu monetizo em cima do seu sofrimento. Mas fazer um jogador sentir emoções em um jogo não é tão simples quanto parece. Os desenvolvedores não criam só momentos para te assustar ou te alegrar, eles fazem com que as emoções surjam naturalmente a partir da sua gameplay. Pensa assim, quando você começa um jogo, as suas experiências de vida pré-estabelecidas, elas vão influenciar como você vai jogar esse jogo, e as suas reações criam novas situações no jogo, que por sua vez geram novas emoções em você. É um ciclo, as suas emoções afetam o jogo e o jogo afeta as suas emoções. Pera aí, Michael, eu não entendi não. É o seguinte, eu sou um cagão em jogos de terror, mas por algum motivo sadomasoquista eu gosto de jogar jogos de terror. Vamos tomar como um exemplo um joguinho curtinho chamado Clap Clap. O jogo consiste em uma gameplay simples, onde a maior e mais relevante mecânica é bater palmas para apagar e acender as luzes da casa. E isso gera variações na gameplay para cada tipo de jogador, onde você meio que entende como a criatura funciona no game. E isso gera um puta cagaço, porque você precisa entrar na sala escura para acender a luz. Ou seja, como você vai lidar com isso vai te gerar emoções que podem não existir para outros jogadores. E essas emoções vão ditar como você vai interagir com o resto do jogo e vai ficar nesse ciclo. E por você já saber que é um jogo de terror, antes mesmo de você abrir o jogo, você já sabe o que esperar. E pelo menos pra mim, durante o jogo onde nada acontecia, algumas coisas simples como regar uma planta e subir uma escada me geravam muita ansiedade que consequentemente me geravam muito medo. E esse jogo ele é bem curtinho, mas eu levei 1 hora pra zerar porque eu sou muito cagão. Mas eu recomendo pra você que tem um PC, abaixar e jogar ele pela Steam pra tirar suas próprias conclusões. Mas se você é um cagão, tem um vídeo do Alanzoca muito do bom jogando o game. Enfim, as variáveis da gameplay vão induzir as emoções que você vai ter, e essas emoções vão influenciar suas interações que consequentemente vão criar novas variações de gameplay, e esse looping corresponde ao esquema de ativação emocional e é um processo natural que é familiar para o nosso cérebro de macaco. Agora que a gente viu como as emoções nos jogos funcionam, vamos dar um passo além. Existem certas necessidades básicas que todo mundo tem, e essas necessidades também influenciam como a gente se sente e o que a gente busca nos jogos. Isso vem de uma teoria criada por um psicólogo chamado Saul MacLeod, que eu não sei como é que fala, eu vou falar assim mesmo. Opa, pausa pra correção. Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu vi que eu confundi os nomes. Na verdade, essa teoria foi proposta por Abraham Maslow em 1943, mas em um dos sites que eu tava estudando, eu acabei lendo o nome do professor que publicou e eu acabei assimilando errado. É só isso mesmo, eu só não queria dar a informação errada aqui e pode voltar pro vídeo. Que organizou essas necessidades como uma pirâmide, e nessa pirâmide ele coloca nossas necessidades, desde as mais básicas como cagar, comer e dormir, até as mais complexas como a necessidade de reconhecimento e realização pessoal. E eu não vou me aprofundar nessa teoria, eu vou usar somente como base para esse tópico.
mas eu vou deixar alguns links na descrição caso vocês queiram ver pessoas muito mais inteligentes do que eu explicando de uma maneira melhor, que não é muito difícil de achar, tá? E ok, o que o vídeo tem a ver com isso, Mykola? Bom, frequentemente a gente vê os jogos como um descanso e um lazer, menos jogadores de LoL, eles veem o jogo como um veterano de guerra ver uma seringa de morfina. Mas a escolha do jogo depende de qual necessidade a gente quer atender nessa hora de lazer. Você não compra um jogo de terror esperando sentir alegria e momentos de ternura. Não, você espera sentir adrenalina, medo, ansiedade e até nojo em alguma das vezes. E muitas das vezes, essas expectativas que a gente tem com o jogo, ela é baseada no gênero dele. E jogos são sistemas complexos e podem trazer diferentes emoções em diferentes proporções. Um exemplo é o nosso querido Minecraft, que consegue cobrir todos os níveis da pirâmide de uma só vez. Ou seja, ele conseguiu o feito de se adaptar a todos os tipos de jogadores possíveis. E falando em tipos de jogadores, eu fiz um vídeo muito do bom que eu explico como sua personalidade pode afetar o que você joga. E eu vou deixar o link do vídeo nas telas finais, porque eu quero que você assista esse vídeo até o final para não derrubar minha retenção, beleza? Mas ok, e como essas teorias super chatas podem ser aplicadas nos jogos? Simples, game design. As pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e a forma como o jogo vai ser construído são responsáveis por decidir como o jogo vai ser jogado e que experiências ele pode fornecer para os seus jogadores. E para isso eles vão usar uma combinação de design, narrativa, música, mecânicas de jogo e interações sociais. Você lembra do exemplo que eu dei no começo do vídeo? Sim, eu tô te forçando a lembrar de novo da morte do Joel. Mas você já se perguntou por que você ficou tão puto, triste e desapontado com a morte dele? Bem, é porque The Last of Us fez um trabalho narrativo e um desenvolvimento de personagens excepcionais, cara, fazendo a gente sentir a tristeza do Joel quando ele perdeu a filha dele e sentir a perda de todos os outros personagens marcantes no primeiro game. E ver um personagem tão marcante morrer, claro que ia despertar emoções como a tristeza e a raiva, fazendo com que o jogo quisesse que a gente sentisse o mesmo que a Ellie estava sentindo naquele exato momento. E não, eu não tô defendendo os roteiristas, você pode abaixar essa faca por gentileza. Outra arma poderosa que pode fazer a gente chorar ou sentir o mais puro suco do prazer são os efeitos sonoros e as músicas. A música, ela tem um papel crucial na definição do tom emocional de uma cena. Composições dramáticas podem intensificar momentos de tensão, tristeza ou euforia. Por exemplo, Doom. Cara, esse jogo é de cair o cu da bunda, é maravilhoso. E o que eu mais gosto é das trilhas sonoras. Meu irmão, jogar ouvindo a música do jogo me dá o triplo de vontade de espancar demônio na porrada e salvar a terra. E o que seria dos jogos de terror sem os seus efeitos sonoros? Ou pior, você acha que sentiria o mesmo medo do xenomorfo se os passos dele fossem igual ao do Minecraft? Óbvio que não, os sons que o bicho faz causam um arrepio e um sentimento de puro desespero, cara. E também as próprias mecânicas de um jogo também geram gatilhos emocionais no jogador, como por exemplo a Safe Room do Left 4 Dead 2, que te trazem aquela sensação de paz e aconchego por saber que ali você pode parar um pouco e respirar, e ao mesmo tempo te prepara para uma nova horda de carnificina. E por último, eu posso falar da liberdade de tomadas de decisões que um jogo pode te fornecer, onde pode afetar algum personagem ou o mundo inteiro de um jogo, como no Battlefield 4, onde você tem que decidir se você vai deixar a Hannah ou o Irish para morrer. E se você é uma boa pessoa e um bom cidadão, é óbvio que você salvou o Irish, né? Eu espero que sim. E para finalizar o vídeo, eu quero comentar sobre o sentimento de nostalgia que muitos jogos vêm trazendo ultimamente com aquela estética de PlayStation 1, que usam desse sentimento tão forte em nós para gerar aquela emoção gostosa de alegria ou medo. Claro, muitos jogos só se aproveitam dessa onda de jogos simples para fazer um monte de porcaria, porque basta você criar um jogo estilo PlayStation 1 com algum monstro que te persegue e uma teoria bosta só para os youtubers comentar e muita gente vai jogar. Pronto, você já tem um farm de dinheiro ali. Mas existem jogos nessa estética que conseguem trazer uma boa gameplay com um bom toque de nostalgia e originalidade, como The Night of the Scissors e Burger and Frights, que inclusive pode ser jogado agora mesmo pelo seu navegador. Eu vou até deixar o link do jogo no comentário fixado, porque o jogo é muito do bom, cara. E se você tá vendo o vídeo pelo computador, clica no link do comentário, joga o jogo lá, é coisa de 15 minutos a meia hora a experiência, é muito bom mesmo. E volta aqui depois que você terminar o jogo, responde o meu comentário fixado, como foi sua experiência, que emoções o jogo trouxe pra você, que eu vou adorar ler os relatos e as outras pessoas também podem gostar e se identificarem com o seu comentário.
E esses jogos que buscam uma estética antiga, eles me lembram como a nossa conexão pessoal com o jogo pode transformar uma experiência comum em algo profundamente significativo. Como eu disse, cada um de nós traz um conjunto único de experiências, memórias e emoções quando joga. E essa bagagem pessoal, ela influencia profundamente como a gente vai vivenciar um jogo. Por exemplo, para alguém que cresceu jogando Super Mario, o retorno a esse jogo pode evocar sentimentos de nostalgia e conforto, se conectando com as boas lembranças da infância. E essa conexão pessoal não só intensifica as emoções que sentimos durante alguns jogos, como também pode solidificar o nosso vínculo com ele. Um jogo que toca nas nossas experiências pessoais, como uma história que reflete uma perda que a gente já vivenciou, pode se tornar algo muito mais que apenas um passatempo, pode se transformar em uma parte significativa da nossa vida. Assim, jogos que ressoam profundamente com a gente têm o poder de se tornar favoritos pessoais e influenciar nossas escolhas futuras. E você, já teve alguma experiência de jogo que te tocou profundamente na sua vida, cara? Pode comentar aqui no vídeo também, que eu vou gostar pra caramba de ler os relatos e eu posso até usar esses comentários pra formular outros vídeos com outras temáticas. Eu espero que vocês tenham entendido. Os jogos, eles são feitos para nos proporcionar alguma experiência. Por mais simples e casual que o jogo for, ele precisa te fazer sentir alguma coisa, nem que seja raiva. No final das contas, os jogos são mais sobre sentir, seja a alegria da vitória, ou o medo do desconhecido, ou até a tristeza da perda. E é essa montanha russa de sentimentos que mantém a gente sempre jogando e voltando para os jogos que a gente já jogou antes, como por exemplo para mim Call of Duty Ghosts, porque a primeira vez que eu tive um computador que conseguia rodar algum jogo minimamente atual, que não fosse de 20 anos atrás, depois que eu instalei o computador, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os jogos que eu sempre quis jogar, e Call of Duty Ghosts era o primeiro da lista, que eu sempre fiquei muito hypado com os materiais promocionais do jogo. E então, pra mim, o jogo ficou marcado com um sentimento de alegria e felicidade enorme por estar conseguindo jogar um jogo da hora. E se você assistiu até aqui, considere se inscrever, deixar o like e até comentar aí o que você achou do vídeo, cara. A aba de comentários vai estar sempre aberta para discussões e feedback. Obrigado mesmo e até a próxima.